E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre a amplitude de movimento dentro da musculação. Então eu vou dar um exemplo, do que seria essa amplitude de movimento, como que a gente pode quantificar, por exemplo. Então vamos supor que eu estivesse realizando aqui uma rosca bíceps, por exemplo, com os halteres, e nessa posição aqui, por exemplo, eu estivesse em 0 graus. Tá? Então aqui eu tenho 0 graus. A partir do momento que eu iniciei esse movimento, eu vou ter ali 10, 20, 30, 40, 50, 60, até chegar aqui um ângulo de 90 graus e depois vai aumentando, 100, 110, 120. Então aqui eu teria 0 e a partir do momento que eu inicio esse movimento, eu começo a ter a angulação. Aqui 90 graus e aqui vai subindo, 100, 110, 120. Então, como que eu quantificaria? Eu entendo que aqui seria o 0 e a partir do início eu começaria a ter essa angulação. Porque o torque, por exemplo, o torque é uma força rotatória, ou seja, eu vou ter essa rotação, eu vou ter esse movimento angular e a partir desse movimento angular eu quantifico esse movimento. Então, como eu disse, aqui, por exemplo, a gente vai ter 90 graus, que é o ponto de maior dificuldade desse exercício. Aqui a gente tem 0 graus e aqui eu não tenho torque porque a força de ação está alinhada com a articulação. Então aqui eu não tenho uma força rotatória, eu não tenho uma força angular. A partir do momento que eu inicio a flexão do cotovelo, eu começo a ter esse movimento angular, eu tenho essa força rotatória e aqui eu tenho 90 graus. Então aqui eu tenho um ângulo de 90 graus entre, por exemplo, o meu braço e o meu antebraço. Nesse ponto aqui é o ponto de maior dificuldade desse exercício. Eu comecei a subir, essa dificuldade diminui, eu comecei a descer, essa dificuldade também diminui. Então ela vai aumentando até chegar próximo a 90, a partir de 90 essa dificuldade ela também diminui. Então nesse ângulo aqui, por exemplo, de 90 graus, eu tenho a maior dificuldade. Então uma das formas da gente quantificar é medir esse deslocamento angular. Como que a gente pode fazer isso? Antigamente se utilizava muito o goniômetro, que era um aparelho manual que você faz a medida dessa angulação. Hoje em dia tem vários aplicativos no celular, para Android, para iPhone, por exemplo, que você consegue colocar, por exemplo, o celular e ele vai medindo, por exemplo, esse deslocamento angular. Então você colocaria, por exemplo, o celular aqui no antebraço, por exemplo, e quando chegasse aqui, por exemplo, ele daria ali a marcação de 90 graus. Então você consegue quantificar, por exemplo, essa amplitude de movimento. Ele vai marcando essa angulação ao longo da execução do exercício. Então, outro exemplo, a gente poderia aqui utilizar a elevação lateral. Então aqui eu estaria em 0, por exemplo, aqui o meu torque é 0. E a partir daqui eu chego, por exemplo, em 90 graus. E lá em cima eu chego em 180 graus. Então aqui, 90 graus, 0 graus. 90 graus, 180. Então quando você pega aqui, você teve toda uma excursão aqui de 180. Aqui começou no 0, 90, 180. Se eu colocasse, por exemplo, o aplicativo para medir, aqui ele daria 90, aqui ele daria 180. Então, alguma das formas que a gente tem de mensurar essa amplitude de movimento, dependendo da articulação você vai ter mais liberdade de movimento, dependendo de outra articulação você vai ter menos amplitude de movimento, mas o ideal é que você tente utilizar toda a amplitude da articulação, obviamente que mantenha a integridade física do seu aluno sem expor ele a nenhum risco de lesão.